Agora a gente vai falar de saúde, né, Fê? É isso, amanhã a Fundação Banco de Olhos de Goiás, a FUBOG, é isso mesmo, doutora? Isso, FUBOG, exatamente. realiza mais uma edição do Mutirão de Diabetes e Feira da Saúde. O evento tem como objetivo realizar uma mobilização em prol do combate à diabetes, considerada uma das mais silenciosas e mortais do mundo, né? Umas doenças mais silenciosas. Uma das organizadoras do evento, que é a médica oftalmologista doutora Luciana Barbosa, é a nossa convidada para um bate-papo hoje. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, que eu tive com ela, nós estivemos no ano passado no Mutirão, Sim. né, doutora? Fiquei impressionado primeiro com a dedicação da equipe, né, no tratamento de tantas pessoas e depois com a quantidade de pessoas que procuraram o Mutirão no ano passado, né, doutora? Esse ano nós estamos na 8ª edição já do Mutirão, né? Então, tem 8 anos que nós estamos fazendo esse Mutirão. E esse Mutirão esse ano vai ser no dia 15 de novembro, que vai ser um feriado, ou seja, não tem desculpa para ninguém ir. Vai ser porta aberta, né? E vai ser completamente gratuito. Como é que é esse Mutirão? Né? Eu sou oftalmologista, minha área é retina, e quando eu voltei da minha formação para Goiânia, os pacientes que eu chegavam para operar eram muito graves. Então, eu fui atrás para ver aonde que estava, assim, esse vácuo, né? Que o paciente não controlava direito, não tratava e deixava chegar tão grave, quase praticamente cego, eu poderia fazer muito pouco por eles. Então, nós começamos a mobilizar esses pacientes diabéticos e fazer esses mutirões multidisciplinares, né? Então, nesse mutirão, a gente usa o fundo do olho como biomarcador, um marcador da doença. Por que o fundo do olho? Porque o olho é o único órgão, Fê, que tem a transparência para ver a microcirculação, a circulação pequenininha do sangue. Então, eu consigo classificar esse paciente se ele tem alteração grave ou não. O paciente, então, que tiver alteração grave, ele vai receber um super tratamento. Ele vai passar pelo pé, vai colher exames de sangue, o laboratório núcleo doa o colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, a hemoglobina glicada, que é aquela glicemia dos últimos 3 meses, para saber como é que está o meu controle do diabetes. Vai passar pelo rim, com o professor Mauri, professor da UFG, que ele vai coletar a urina, ver como é que está a proteína pequenininha lá na urina, e vai coletar na ponta do dedo do sangue também a creatinina para ver a função renal, tudo isso assim, na hora. E de forma gratuita. De forma 100% gratuita. Vai fazer o laser da retina para evitar a cegueira, porque o paciente que já perdeu 20, 30% da visão por causa do diabetes, não tem como recuperar. Então ele vai poder não conseguir perder mais visão. Evoluir para uma situação pior, exatamente, para prevenir a cegueira, prevenir a amputação, prevenir a hemodiálise. E vai fazer também o eletrocardiograma e o ecodoppler de carótida para evitar o infarto do coração e o AVC, que é o derrame cerebral. Fernanda, é uma oportunidade bem completo, tanto, hein? Onde vai ser, doutora? Porque a senhora falou que vai ser de porta aberta, Sim. né? Qualquer um pode chegar, que vai ser atendido. Vai ser para diabéticos, né? Porta aberta para diabéticos. Vai ser na Fundação Banco de Olhos, lá na fundação mesmo. Então vai ser das 8 da manhã ao meio-dia, 2.000 senhas. Anteriormente, a gente está fazendo um trabalho junto com o SEAD, que é o Centro de Diabetes do Estado. Estamos atendendo 1.000 pacientes lá. E esses pacientes, os alterados, também irão lá para o dia do mutirão. Então, ao todo, esse evento todo, ele vai abranger 3.000 pessoas, né? Isso aí pela vida, né? Pelo bem maior, né? Pela saúde de nossos pacientes. Então, amanhã, a partir das... Quinta-feira. Quinta-feira, dia 15, no feriado. Quarta-feira, desculpa, dia 15 de feriado, exatamente. Dia 15 do feriado. Dia 15 do feriado. E só reforçando aqui, doutora, para quem não conhece ou não sabe, fica lá no Jardim Luz, né? Na Jardim rua da Luz, Jardim, na rua Couto Magalhães, número 50. A partir de que horas, doutora? Nós marcamos a partir das 8 horas para já começar o atendimento. Mas se o paciente puder chegar antes, a pessoa puder chegar antes, para já ser preparada para esse atendimento, eu peço que chegue antes. Porque vai ser distribuído 2.000 senhas, né? E quando acabar essas 2.000 senhas, a gente não tem capacidade de ter mais pacientes. E também, ao lado do mutirão, vai ter a Feira da Saúde. O que é essa Feira da Saúde? Ela é feita para a população e para os parentes dos pacientes diabéticos. Se você não sabe se você tem diabetes ou não, lá vai ter 3.000 glicemias de ponta de dedo para você descobrir que você é diabético. Então já faz a glicemia, se tiver algum problema já encaminhado para lá. Exatamente. Aí eu já quero colar até a pergunta, Fernanda, aqui assim, constatado qualquer problema de saúde, a pessoa está com alguma alteração, essa pessoa ela vai ser encaminhada, orientada a procurar um profissional? Vai ser orientada. A maioria dos problemas conseguiríamos resolver lá no próprio mutirão, mas se tiver alguma
alguma coisa que não esteja, né, ao nosso alcance, vai ser orientada e vai ser encaminhada. Por exemplo, Fred, teve um ano que um paciente estava infartando lá no eletro sem sentir dor, porque o diabético não sente dor. Então, nós encaminhamos esse paciente para UTI e salvamos a vida dele. Paciente jovem, de 48 anos, diabético, infartando sem dor. Né? Então, por isso que é importantíssimo esses exames. E na Feira da Saúde também, nós vamos ter um questionário que a pessoa pode aplicar esse questionário, que é rapidinho, são 10 perguntas, para saber o risco que ela tem de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Então, você que tem algum parente diabético, você pode ter esse risco. Esse risco vai de 0 a 100, para você tomar os cuidados previamente para não ter essa doença que é tão silenciosa e pode ser também tão fatal. Que interessante, dá para saber isso com tanta antecedência? Sim, o risco que você tem pela idade, né? Pela família ser diabético ou não, pelo peso, se faz exercício, se não faz, se fuma ou não fuma, né? Tudo isso a gente leva em conta para fazer esse questionário e você vai saber qual que é a sua chance de ter diabetes ou não. Então é importantíssimo isso. Vai ter também a orientação nutricional, vai ter a OAB falando do direito do diabético, vai ter a educação física falando dos exercícios como prevenção e controle da doença. Então, você que não é diabético, mas tem alguém diabético na família, vá à Feira da Saúde também para descobrir se você é diabético ou não, se você tem chance ou não de ser diabético e para poder ajudar, né, o seu familiar a controlar essa doença. Doutor, o ano passado eu estive no hospital, estive lá, inclusive, Fernanda, eu sou meio sistemático no negócio de doença, e um dia eu voltando do Maranhão, nas férias do ano retrasado, e eu fechei um olho assim para coçar e embaçou tudo, eu fiquei desesperado. Aí lá no dia eu fiz os exames assim, aí um olho compensa o outro, né? Tem esse negócio aqui, um olho embaça e o outro limpa, aí um compensa o outro. Eu não uso óculos. E lá estava lotado já o pessoal procurando a feira. E eu queria saber, doutor, qual que é a expectativa para esse ano, já que o ano passado foi sucesso. E todo ano parece que você pode botar 5 mil, 10 mil, 100, parece que não é suficiente, né? Nosso objetivo é conseguir atender todos esses pacientes, né? Esse ano estamos esperando, então, 2 mil pessoas, 2 mil diabéticos, né? Mais os familiares na Feira da Saúde, que podemos ter até 3 mil para fazer essas glicemias de ponta de dedo, ou seja, ao todo 5 mil pessoas. E queremos cada ano, né, com as universidades, com as faculdades de medicina, com a PUC, com a UFG, com a Unieva, com a Unirv, com os outros cursos da saúde, da fisioterapia, a enfermagem, a nutrição, a educação física. A gente quer cada vez ampliar mais para que a gente consiga atender todo o estado de Goiás, né? Esse é o nosso objetivo, evitando assim a cegueira, a amputação dos pés, a hemodiálise, a falência renal e a morte súbita do coração e do cérebro. Agora, para que as pessoas fiquem atentas, 40% dos diabéticos, eles sofrem alguma alteração oftalmológica, né? Sim. Que alterações podem ser essas? Ele pode ter desde um olho seco, dar um embaçamento visual, o olho já vermelho, é um motivo para ligar o sinal de alerta. Irritado. Ele pode ter baixa de visão, a visão começa a ficar borrada, né? Começa a vir uma mancha, uma mancha da visão. E às vezes, nós da oftalmologia descobrimos que ele é diabético no exame oftalmológico de rotina. Clínico. Às vezes ele não sabe que ele é diabético, porque não existe essa rotina, principalmente paciente homem, né? A mulher procura mais que o homem. Essa rotina de fazer exames anualmente, depois dos 40 anos principalmente. Então, o paciente começa a urinar muito, começa a ter muita sede, a perder peso e baixar a visão, né? Ele tem que ficar atento que pode ser um início ali de diabetes. E tudo controlado, tem como você prevenir as complicações, desde que você consiga controlar. Fernanda, você conhece a dona Iris? Não. Conhece, não? Qual a dona Iris? Não, a dona Iris, mãe da Emily. É que ela tá perguntando aqui. Ela quer saber o seguinte, doutora, quais que são os sintomas que podem indicar diabetes? Por exemplo, a pessoa nunca procurou médico e de repente está sentindo alguma coisa que não é normal. No seu conhecimento, qual que é o sintoma mais preocupante? Dizer assim, opa, tem um trem errado aqui, eu tenho que procurar um médico. Essa questão da boca seca e de começar a urinar muito, né? E perder peso. Então essas 3 questões, elas são um alerta importante para o diabetes. Tem até outra pergunta aqui. Doutora, a Aline pergunta o seguinte: doutora, a minha mãe, ela tem diabetes, nós temos maior dificuldade de levá-la ao médico, porque ela tem uma certa resistência. Como que vocês lidam com isso, com o paciente mais velho? Porque, por exemplo, nem todo paciente que chega lá, por exemplo, que é detectado diabetes, ele quer tratar. Essa é uma dificuldade, a senhora falou agora há pouco, principalmente o homem.
É difícil, né? O paciente tem que entender que nós somos amigos dele. A gente não está contra ele, a gente está a favor dele, para que ele não fique cego, para que ele, né, não complique cada vez mais, para que não ampute os dedos, depois o pé. Então ele tem que, eu acho que é importante explicar para o paciente que a adesão dele ao tratamento, ou seja, ele fazer o tratamento junto conosco é importantíssimo para que a gente consiga salvar esse paciente, vamos dizer assim, né? Eu falo sempre isso para ele: olha, o diabetes descontrolado é como se fosse um caminhão ladeira abaixo desgovernado. Vamos entrar dentro desse caminhão para ajudar a governar junto, mas o senhor tem que ajudar, a senhora tem que ajudar, fazendo o quê? Controlando o diabetes, tendo essa conscientização da alimentação. E é importante a adesão da família toda nessa questão da alimentação também, da família toda entrar nesse propósito para ajudar o seu familiar que precisa fazer esse controle alimentar, que precisa fazer o exercício físico. Agora, por que a diabetes leva à amputação? Porque ela vai alterando os vasos sanguíneos do corpo todo, né? E esses vasos vão ficando sem sangue, da isquemia. E essa isquemia leva à necrose e aí leva à perda daquele membro. É a mesma lógica para a cegueira também. É, para a cegueira também. No olho, o que acontece? Imagina que o olho é um grande jardim cheio de mangueira. Essas mangueiras vão dando papo, e esses papos são os aneurismas, que vai vazando sangue, e esse sangue vai puxando a retina e descolando a retina, né? E levando a hemorragia e descolamento. Então, com o laser, a gente vai fechar esses papos no laser para que isso não aconteça mais. Excelente, doutora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Espero vocês lá, hein? Muito obrigado. Espero você também, ouvinte. Muito obrigado, e a gente torce realmente que a gente possa ter mais uma vez um evento de sucesso, como foi no ano passado e nos anos anteriores, e que as pessoas comecem a se conscientizar com relação a esse tema, que é um tema extremamente importante, né? Eu digo isso por conhecimento de causa. Meu pai, até conversei com a doutora ano passado, meu pai, antes de morrer, ele era diabético, era um homem difícil para controlar principalmente a alimentação. Meu pai perdeu parte do pé, ele teve parte do pé amputado porque ele tropeçou na mesa e cortou o pezinho. Como não sente dor, ele cortou o dedo principal do pé, ele cortou e não tratou. E aí calçava sapato, como ele não sentia dor com aquilo lá, acabou necrosando, ele precisou tirar parte do pé, ele tinha dificuldade para andar. O meu pai, que morreu há 6 meses, né, de infarto, também tinha muitas complicações por causa desse problema de diabetes. E aí eu fico aqui pedindo para as pessoas diariamente: façam isso com a minha família, que façam uma atividade física, que controlem a alimentação. Comer é bom, mas comer também traz problemas sérios. Um desses é a diabetes. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero vocês lá.